Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso Planejamento de Experimentos. Agora estamos no módulo 5, Superfície de Resposta. Bem, aqui nós vamos ver nessa primeira parte a metodologia de superfície de resposta, a modelagem, deslocamento e localização do ponto ótimo. Em outras aulas depois nós vamos ver um experimento com 3 ou mais fatores e 2 respostas, como tratar problemas com muitas variáveis e por último planejamentos compostos centrais. E nós vamos nos basear, como sempre, no livro Planejamento de Experimentos. Então vejam só, se eu tiver apenas um ponto amostral, que tem uma representação com uma variável e uma variável resposta, então uma variável x e a variável resposta y, se eu tiver apenas um ponto, eu não tenho grau de liberdade suficiente para identificar uma equação, ou seja, nesse caso é como se eu tivesse graus de liberdade negativos. Então, tanto faz se eu tentar um ajuste linear a partir de uma reta ou a partir de uma parábola, ou seja, uma curva quadrática, ou seja, linear ou quadrático, como nós adotamos aqui no curso, eu não tenho grau de liberdade suficiente para estimar estes coeficientes. Lembrando, no linear eu tenho dois coeficientes, que é o B0 e o B1, e no quadrático eu tenho pelo menos três coeficientes, B0, B1 e B2. Ou, nesse caso aqui, B11, que se refere ao termo ao quadrado. Então, para isso, para o modelo quadrático, eu tenho três coeficientes, para o modelo linear, apenas um coeficiente. Observando agora, então, vamos aumentar para 2 pontos. Agora, com 2 pontos, eu consigo determinar os dois coeficientes do modelo linear. No entanto, eu não tenho grau de liberdade para determinar a variância desse modelo. Isso porque os pontos, a reta irá passar exatamente pelos pontos experimentais. Então, não sobra graus de liberdade para estimar a variância do modelo. Para o modelo com três coeficientes, então, que é o modelo quadrático, então ainda falta graus de liberdade para determinar como esse modelo se comporta. Então, coloquei aqui esse tipo de curva, mas a curva poderia passar aqui por baixo, né? Ou seja, poderia ser essa concavidade superior ou uma inferior. Se eu tiver três pontos, agora para o modelo de primeiro grau, para o modelo linear, agora eu já tenho graus de liberdade para começar a estimar uma variância. Então, eu vou ter uma estimativa com 1 grau de liberdade. Já o modelo quadrático, como eu tenho três pontos experimentais e três coeficientes do modelo, então não tenho um grau de liberdade para determinar a variância do meu modelo. Quando eu parto para mais, eu aumento o número de pontos experimentais, então eu começo a aumentar a variância do meu modelo. Então aqui eu estou representando o modelo linear, eu tenho dois coeficientes e 4 pontos experimentais, então agora eu começo a estimar com 2 graus de liberdade, que é o número de pontos, 4 pontos, menos o número de coeficientes do meu modelo, que são dois coeficientes, o B0 e o B1. Então aqui eu tenho 2 graus de liberdade na estimativa da variância desse modelo. Quando eu vou aumentando para 5, aqui eu já tenho 3 graus de liberdade, porque são 5 pontos menos 2 coeficientes. E agora com 6, eu já consigo um bom número de graus de liberdade. Então, para o modelo linear, eu vou ter 6 pontos amostrais menos 2 coeficientes, eu tenho 4 graus de liberdade. E para o modelo quadrático, 6 pontos experimentais menos os 3 coeficientes, temos 3 graus de liberdade. Quanto maior o número de graus de liberdade, melhor é a estimativa do erro experimental do meu conjunto de dados, ou seja, melhor é aquela modelagem, melhor a estimativa que eu estou mostrando, que eu estou propondo. Um problema. Então, um químico que esteja investigando o efeito de dois fatores. Então, os fatores são a concentração de um reagente e a velocidade de agitação. Então, são duas variáveis, dois fatores quantitativos. No rendimento, então aqui eu já tenho a minha variável resposta. A variável resposta é o rendimento desta reação. Ele já sabe que o processo vem funcionando há algum tempo com os valores desses fatores, então o fator
concentração em 50% e velocidade de agitação em 100 RPM. E que os rendimentos médios, ou seja, a resposta obtida, tem ficado em torno de 68%. Então, observe que isso aqui é um dado interessante. Quando nós partimos para um planejamento experimental, nós já devemos ter uma certa consciência de como funciona o nosso sistema. Ou seja, eu não posso começar o trabalho não tendo informação nenhuma. Isso porque eu não vou saber qual a região experimental que eu devo investigar, eu não vou saber quais são os níveis que eu devo colocar e qual é o valor esperado para a minha resposta. Então, o fato do químico aprender um pouco de estatística serve para isso, para que ele, que entende o sistema que ele está estudando, proponha qual é o melhor planejamento, qual é a melhor forma de analisar e determinar um ponto ótimo, as condições experimentais para um melhor rendimento da reação. Então, o químico fazer isso. Então, por isso que quando nós vamos fazer um planejamento experimental, o primeiro passo é determinar quais são os níveis, quais são os fatores e qual é a resposta esperada. Tudo isso deve ser planejado antes de iniciar os experimentos. Então, supondo que a superfície de resposta na região investigada é uma função linear dos fatores, ou seja, então eu estou investigando dois fatores, concentração e velocidade de agitação, e estou propondo que nessa região que eu vou investigar, os valores que eu vou ter de rendimento, ele é linearmente dependente da concentração e da velocidade. Então vejam só, se eu tenho aqui 50 e 100, se esse é a região que normalmente é utilizada para essa reação, então nada melhor de colocar esses valores no ponto central. Depois, um problema que eu vou ter é qual é o range que eu vou avaliar. Então, eu preciso ter um range de concentração e um range de velocidade. Então, aqui foi utilizado um range de 10% na concentração. Então, de 50 eu vou variar de 45 até 55. Então, no meu modelo linear, y é igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais um erro experimental. Cada unidade para o x1, se eu adotar o x1 como a concentração, já que está no eixo das abscissas, cada unidade dele terá, cada valor de x1 terá uma representação de 5 unidades. Então, no meu modelo aqui, cada valor de mais 1 de x1 representará 5 unidades. E na velocidade, no x2, já que o ponto central é 100, então vamos pegar um range de 20 unidades. Então eu vou estar variando de 90 até 110. Ou seja, cada unidade aqui de x2 corresponde a 10 unidades de velocidade em RPM. E aqui o ponto central. Então temos aqui o nosso planejamento experimental 2 ao quadrado. Então temos 4 pontos e mais o ponto central. Nesse modelo, então esse é o modelo que nós vamos investigar, modelo linear, y é igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais o erro experimental. Nesse modelo temos três coeficientes, beta 0, beta 1 e o beta 2, onde nós vamos estimá-los pelos valores de B0, estimar beta 0, B1 estimar beta 1 e B2 estimar o valor de beta 2. Do modelo, e x1 e x2 representam os fatores codificados. Então, os fatores são concentração, codificado como x1, e velocidade de agitação, codificado como x2. Então, esse é o nosso modelo. Aqui nós temos o modelo desse formato, temos 3 níveis. Então, 3 níveis para a concentração, os níveis são 45, 50 e 55, e 3 níveis para a velocidade, 90, 100 e 110. Então, como que irá ficar esse planejamento? Então, aqui está a tabela com o planejamento. A codificação da variável concentração, então vou ter igual o valor da concentração menos o valor médio,
o valor médio é o valor do ponto central, dividido pela metade da amplitude, referente ao planejamento fatorial 2 ao quadrado. Então, como a amplitude é 10 unidades, 55 menos 45, então a metade da amplitude dá 5 unidades. Então, no nosso modelo, cada valor, nosso modelo com as variáveis codificadas, fatores codificados, cada valor de x1 corresponde em 5 unidades de concentração. Então, tem essa padronização. Então, aqui, 45 menos 50 vai dar menos 5. Menos 5 dividido por 5, codificação, menos 1. Quando eu pego o valor 55 de concentração, 55 menos 50 vai dar 5 dividido por 5, mais 1. E quando eu coloco o valor no ponto central, 50 menos 50 dá 0. 0 sobre 5, o próprio valor 0. Já a codificação do parâmetro variável, né, do fator velocidade, então nós temos a velocidade menos 100, que é o valor central, né, que é o valor médio, dividido pela a metade da amplitude. A amplitude eu tenho 110 menos 90, eu tenho 20 unidades de velocidade de amplitude, a metade desse valor é 10. Então, quando eu olho aqui 90, né, a velocidade 90 menos 100 vai dar menos 10, dividido por 10, menos 1 será o valor codificado. Quando eu pego o nível mais alto, que é 100 de 10, então 110 menos 100 vai dar 10. 10 dividido por 10, 1. E quando eu pego o ponto central, 100 menos 100, 0. Dividido por 10, 0. Então, esses valores aqui são os valores que eu vou utilizar para a determinação dos meus coeficientes B0, B1 e B2. E aqui estão as respostas. Então, essas condições experimentais de ensaio, 45% da concentração de um determinado reagente, a velocidade 90 RPM, foram feitas estas condições experimentais e o resultado obtido foi 69% de rendimento, e assim por diante. E aqui no ponto central, ele foi feito em triplicata. Então, se nós olharmos aqui nesse modelo, observe, já é de praxe adotarmos que a variância na região investigada ela é homogênea, ou seja, ela é única. Eu tenho um valor único de variância para esta região que eu estou investigando. Bem, então para reduzir o número de ensaios, eu determino a variância de um único ponto e adoto aquele valor de variância, aquela estimativa de variância, como a representante da minha região investigada. Ora, já que eu estou investigando a região em torno do ponto central, ou seja, do conhecimento prévio que o químico já tem, então nada melhor do que determinar a variância nesse ponto e utilizar este valor determinado, esta estimativa, para a região experimental investigada. Então, por isso que normalmente nesses planejamentos ou nos planejamentos que vamos ver a posteriori, as réplicas são realizadas no ponto central. Então, eu tenho aqui os 3 ensaios no ponto central, temos valores de 68%, 66% e 69%. A partir desses valores, eu vou determinar a variância, e a variância desses valores aqui será a minha estimativa da variância experimental. Aqui o modelo, e para codificá-lo, nós temos os valores menos 1 mais 1, menos 1 mais 1 para o B1, e aqui os códigos 0, já está no ponto central. E para o B2, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, idêntico a essa coluna aqui, e aqui os valores 0. E para estimar o B0, como sempre, que é a média, colocamos os valores 1. Então, essa aqui é a minha matriz de contraste para esse planejamento. E aqui o valor de y. O y é essa coluna com os resultados experimentais obtidos. Então, para estimar o B0, utilizamos métodos mínimos quadrados ordinários simples e determinamos os valores de B0, B1 e B2. Aqui podemos utilizar vários diferentes softwares ou procedimentos em planilhas eletrônicas. Então, vou utilizar o método matricial. Então, eu tenho fazendo
dessa matriz aqui, matriz de contraste, x transposto x, então eu vou obter esta matriz e x transposto y, esse vetor. Depois eu determino o inverso desta matriz aqui, já que é uma matriz diagonal. Então, para determinar a inversa dela é fácil, só inverter os elementos da diagonal principal. Então, a inversa dessa matriz aqui, basta inverter estes elementos da diagonal principal, já que é uma matriz diagonal. Então, determino o valor dos coeficientes b através desta equação. X transposta x, tiro a inversa desse valor e depois multiplico por x transposto y. Então, eu vou obter estes valores. Então, aqui está o valor de B0, 68, o valor de B1, menos 5,25, e o valor de B2, 4,25. E aqui, dos 3 ensaios repetidos no ponto central, determinamos o valor de S2. Então, essa aqui é a nossa estimativa da variância experimental. O valor de S2, 2,33. Assim, obtemos uma estimativa da variância dos elementos do vetor B. Então, como que é feito isso? A variância dos elementos de B é igual a x transposto x menos 1, ou seja, a inversa de x transposto x, esta matriz aqui, multiplicada pela a variância experimental. Então, com isso, eu vou ter essas estimativas de variância para os meus coeficientes. Então, observe. A variância para o coeficiente B0 é 0,33. Para o coeficiente B1, 0,58. E para o coeficiente B2, também 0,58. Quando eu faço isso, eu só avalio os elementos da diagonal principal. Então, nós vamos ver depois outros planejamentos, onde o produto x transposto x não é uma matriz diagonal, mas mesmo assim eu só vou avaliar os elementos da diagonal principal. Isso quando nós estamos trabalhando dessa forma, de forma vetorial ou matricial. Para mim determinar o erro padrão, então, já que eu tenho a variância, basta tirar a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho essas estimativas da variância experimental, tiro a raiz quadrada desses valores, eu vou ter o valor de erro padrão para cada um desses coeficientes. Então, fazendo isso, tirando as raízes quadradas, então, do primeiro valor aqui, raiz quadrada 0,33, depois segundo, raiz de 0,58, aqui também raiz de 0,58. Então, eu vou ter esses valores de erro padrão, 0,58, 0,76 e aqui 0,76. E aqui a análise de variância para esse ajuste. Então, eu tenho a soma quadrada de regressão, 182,50. 2 graus de liberdade. Os graus de liberdade aqui são 2, porque no meu modelo eu tenho 3 parâmetros. Então, o grau de liberdade de regressão é o número de parâmetros do modelo menos 1. Então, 3 parâmetros menos 1, temos 2 graus de liberdade. Do resíduo, a soma quadrática 5,50. E o número de grau de liberdade do resíduo é o número de amostras menos o número de parâmetros. Lembrando que aqui foram feitos 7 ensaios, ok? 7 ensaios, no caso eu falei número de amostras, mas número de ensaios. Então, são 7 ensaios. 7 ensaios menos 3 parâmetros, 7 menos 3, temos 4 graus de liberdade. Para a falta de ajuste, é determinado pelo o número de pontos amostrais. Então, vamos voltar aqui no planejamento. Observe que nós temos 5 níveis para os pontos amostrais. Então, eu tenho esse nível, menos 1, menos 1. Aqui, mais 1, menos 1. Esse outro aqui, menos 1, mais 1. Esse outro, mais 1, mais 1. Então, já deram 4. E esse aqui, 0, 0. Então, são esses 5 níveis que eu estou avaliando. Ou olhar na tabela. Então, na tabela aqui eu tenho 5 níveis, onde esses dois aqui são réplicas dos 5. Então, 5, 6 e 7 são réplicas. Então, só conta como mais um nível de avaliação. Então, tem 1, 2, 3, 4 mais um do ponto central 5. Ou observando essa representação gráfica aqui é até mais fácil. Então aqui eu tenho 5 níveis menos os 3 parâmetros do modelo, 5 menos 3, vamos ter 2 graus de liberdade para a falta de ajuste. E para o erro puro, eu vou ter o número de amostras, o número de ensaios, que são 7, menos o número de níveis. Então 7 menos 5, 2
grau de liberdade. E o total é o número de ensaios, né, o número de ensaios que foi feito, menos 1. Então, 6 graus de liberdade. Então, determinando a média quadrática, basta dividir a soma quadrática, a variação total, pelo número de graus de liberdade. Então, para a regressão, o valor de média quadrática 91,25, de resíduo 1,38. Então, dividindo 91,25 dividido por 1,38, temos um valor de F calculado de 6,12. Observando a tabela de fichas Snedenker, com 95% de confiança ou 5% de significância, 2 graus de liberdade, né, para o numerador e 4, né, Ni1 igual a 2, e Ni2, 4 graus de liberdade para o denominador, temos na tabela o valor de F de 6,94. Observe que 61 é muito superior a 6,94, então a regressão é significativa. Então, esse modelo de regressão é significativo. Agora, para a falta de ajuste, 0,83 dividido por 2, o valor de 0,42. E para erro puro, 4,67 dividido por 2, 2,33. Então, dividindo a falta de ajuste pelo erro puro, 0,42 dividido por 2,33, temos um F calculado para a falta de ajuste de 0,18. Observando a tabela de fichas Snedenker, temos também para 5% de significância, 2 graus de liberdade para o Ni1, ou seja, para o valor do numerador, e Ni2, 2 graus de liberdade também, que é o valor do denominador. Temos um valor igual a 19. Então, observe que 0,18 é muito menor que 19, então aqui concluímos que a falta de ajuste não é significativa. Então, a regressão é significativa e a falta de ajuste não. Então, abrir uma planilha, vamos colocar, para x nós temos 3 coeficientes, então vou mesclar essas células. Vou colocar aqui o x, que é a matriz de contraste. E aqui os coeficientes, eu vou ter o B0, B1 e o B2. O B0 nós temos somente valores unitários, então vou colocar aqui 7 valores unitários para estimar o B0. O B1 ele varia no nível inferior, superior, inferior e superior. E depois o ponto central, que os 3 valores do ponto central. O valor de B2, então, nível inferior, nível superior e depois os 3 valores do ponto central. Então, temos aqui montado a nossa matriz de contraste para esse problema. Vou colocar aqui ao lado o valor do vetor y. Então, o vetor y, as respostas obtidas foram 69, 59, 78, 67 e do ponto central nós tivemos 68, 66 e 69. Então, vou colocar dessa forma apenas para separar. Então, aqui eu tenho os valores da minha matriz de contraste. E aqui o y. E aqui meu valor de y. Então, tenho essas, a minha matriz e o meu vetor para iniciar os cálculos. Separar um espaço. E aqui vamos começar. Vou começar fazendo o cálculo determinar o x transposto, depois fazer o x transposto x, essa multiplicação, depois a multiplicação de x transposto y, calcula a inversa de x transposto x e depois faça a multiplicação para determinação dos coeficientes b. Por que é interessante fazer isso? A posteriori, caso eu queira retirar um dos coeficientes, eu posso vincar na minha matriz de contraste, retirar ou adicionar um outro coeficiente. Então, sabendo fazer esses cálculos, seja no Excel, seja no MATLAB, Octave, no R, qualquer outro software, é interessante que você consegue montar o seu modelo da forma que você quer e não ficar preso, às vezes, a modelos prontos de softwares. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar esses comandos, eu deixei bem destacado aqui. Então, para determinar a inversa de uma matriz, nós vamos selecionar a região, selecionar as células que eu quero. Então, eu vou fazer a transposta da matriz X. É uma matriz com 7 linhas por 3 colunas, é uma matriz 7 por 3.
Quando eu vou fazer a transposta, eu vou inverter linhas e colunas. Então, no final, eu vou ter uma matriz 3 por 7. Então, vou ter que selecionar uma região 3 por 7. Então, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selecionei minha região 3 por 7, onde será colocada a transposta. E agora eu vou fazer, vou apertar F2 igual, selecionar a matriz, a região que eu quero transpor, e depois segurar as teclas Ctrl, Shift, Enter. E aí ele faz essa transposta. Então vamos lá. Primeiro passo, selecionei. Agora, segurando a tecla F2, eu aperto igual. Apareceu aqui. Agora eu vou chamar o comando. O comando é transpor. Observe que já aparece ele aqui, ó, transpor. É esse comando que eu vou utilizar. Então, clico no transpor, agora me dá a opção de selecionar a matriz. A matriz que eu vou selecionar é a matriz X. Então, selecionei toda a matriz X, ou eu posso entrar com os comandos de B3 até D9. B3 é o primeiro elemento aqui e D9 é o último, que delimita a minha matriz. E agora eu seguro a tecla Ctrl, Shift e Enter. Então, já foi feito aqui a transposta da minha matriz. Vou colocar ela logo aqui abaixo. Então aqui eu tenho a matriz X transposta, que será o que nós iremos utilizar para os cálculos futuros. Então vou deixar aqui X transposto X. Então já fizemos X transposto X. Desculpa, somente o X transposto. Agora vamos fazer a multiplicação X transposto X. Agora vamos utilizar a multiplicação. Então, esse aqui nós já usamos, já sabemos. O processo é o mesmo. Agora vamos fazer a multiplicação. Multiplicação de x transposto por x. Então, vou colocar, dar um espaço, colocar aqui. Então, tem um x transposto x. Então, o x transposto é uma matriz 3 por 7. E o x é 7 por 3. Então, quando eu faço a multiplicação de uma matriz 3 linhas e 7 colunas por 1, que tem 7 linhas e 3 colunas, o resultado será uma matriz de 3 por 3. Então, se o resultado é a matriz 3 por 3, F2 igual. Agora o comando é matriz multi e depois aperto as teclas Ctrl, Shift, Enter e ele já vai fazer a multiplicação do x transposto x. Então, F2 igual e chamo o comando matriz. Quando eu começo a digitar matriz, ele já tem determinante, inverso ou multiplicação. O inverso nós vamos utilizar daqui a pouco, mas agora vamos utilizar a multiplicação. Então, o primeiro conjunto eu vou selecionar, o primeiro arranjo. Então, o primeiro arranjo é esse daqui. Selecionei o primeiro arranjo, que é o x transposto, ponto e vírgula, e vou selecionar agora o segundo arranjo. O segundo arranjo é esse aqui. E agora seguro, após selecionado, só segurar Ctrl, Shift, Enter. Então já calculou. Já temos aqui o nosso produto x transposto x. Observe que é uma matriz diagonal. Então, para calcular a inversa é fácil. Então, basta tirar a inversa dos elementos da diagonal principal. Mas vamos fazer o cálculo utilizando o mesmo procedimento que nós vimos aqui. Vou colocar aqui embaixo x transposto x, mas só que agora eu vou calcular a inversa. Vou colocar inv para determinar. Já que é uma matriz de ordem 3, a inversa dela também terá ordem 3. Então, selecionei a região, F2 igual, já chamo matriz, né, já me seleciona aqui matriz ponto inverso. Então, matriz ponto inverso, seleciono a matriz que eu quero fazer o inverso, Ctrl, Shift, Enter. Então, está calculado. Então, 0,14 é o inverso de 7, 0,25 o inverso de 4 e 0,25 o inverso de 4. Bem, agora a outra parte é calcular o x transposto y. Então, tem um x transposto y. O produto x transposto y, vou colocar aqui, esse x transposto y. Então, já que o x transposto é uma matriz 3
por 7. E o y é um vetor, né, 7 por 1. Então, o resultado desse produto aqui vai ser um vetor com 3 linhas e apenas uma coluna. Então, vou selecionar as 3 linhas, F2 igual, e fazer o produto, ou seja, multiplicação. Então, x transposto que multiplica o valor de y. Aperto Ctrl Shift, igual, eu tenho os valores x transposto y. E agora eu vou calcular os valores de b. Então aqui será o meu vetor b, o vetor de coeficientes. Então nesse vetor de coeficientes, ele é dado pelo o produto da inversa de x transposto x vezes x transposto y, que é uma matriz de ordem 3, que multiplica esse vetor, que tem dimensão 3 linhas por 1, então a resposta do vetor B será um vetor 3 por 1. Então, mesma coisa, seleciono as células referentes a esse vetor, então 3 por 1, F2 igual e matriz multiplicação. E agora selecionando o inverso x transposto x, que multiplica, ponto e vírgula, e a segunda, o vetor y. Agora, Ctrl Shift Enter, eu tenho os valores dos coeficientes. Aqui eu vou colocar eles para ficarem com duas casas decimais. Então aqui eu tenho os valores, já está aqui calculados os valores. Coeficiente B0, coeficiente B1 e o coeficiente B2. Ora, agora eu posso determinar, a partir desses valores aqui, determinar a variância amostral. Então, vou colocar aqui a variância, que representa a variância do ponto central. Como é a variância do ponto central, vou colocar aqui um PC, referente a ponto central. Então, temos aqui o cálculo da variância do ponto central. Agora eu vou chamar a função, né, igual var, igual var. Observe que eu tenho vários valores de var. Esse var é o estimativo da variância com base em uma amostra, ignora valores lógicos. Então, como eu quero utilizar amostras, vou utilizar esse var.s. Aqui também tem esse var.p. Toma cuidado que isso aqui é de uma população, mas eu quero somente em relação a uma amostra. Tem outros aqui, também calcula a variância com base em uma amostra, que não ignora valores lógicos, mas não precisa. Então posso utilizar esse var.s ou, a depender, posso utilizar também esse var.a, que aqui vai dar a mesma resposta, já que eu não tenho valores lógicos na minha célula. Okay? Vou usar esse daqui, mas poderia utilizar o outro. Seleciono os 3 valores e aperto Enter. Aqui já tenho o meu valor de variância 2,33. Bem, agora eu posso determinar a variância experimental, ou seja, a variância dos pontos, basta fazer a multiplicação desta matriz por esse vetor. Aqui eu posso fazer direto, né, pegar esse valor, multiplicar por todos os elementos da matriz, ou eu já posso calcular a raiz da multiplicação desse elemento pela variância e tirando a raiz. E aqui já determino o erro do meu coeficiente. Então, eu vou colocar aqui o erro padrão. Vou colocar dessa forma o erro de B, referente ao erro padrão de B. O erro padrão de B, então, será o valor referente a esse primeiro coeficiente, no caso a primeira linha, da minha matriz da inversa x transposto x. Vou multiplicar pelo valor de variância experimental e tirar a raiz desses valores. Então, já posso jogar aqui em raiz, já tem a função raiz, e dentro da raiz eu faço a multiplicação. Multiplicação desse valor, né, o valor da minha matriz, vezes o valor da variância no ponto central. Então, aqui eu tenho um valor de 0,58. O mesmo eu faço para os outros. Então, a raiz desse valor pelo estimativo da variância e, novamente, o mesmo processo.
este valor vezes essa estimativa. Então aqui eu tenho os valores de B e os valores de erro padrão. O segundo valor de B, o erro padrão e assim por diante. Então temos três valores de coeficientes e os valores de erro padrão. Então o modelo está pronto. Agora uma segunda parte. Vamos determinar o ANOVA. Então vamos fazer um ANOVA desses dados. Bem, para fazer o ANOVA, eu vou essa parte, o modelo já está pronto. Aqui nós já sabemos fazer essa multiplicação, inversão de matriz e também cálculo da inversa de uma matriz. Isso aqui já está pronto, o modelo já está pronto também. Agora eu vou adicionar algumas colunas. Então vou adicionar aqui algumas colunas, vou deixar o modelo de lado e aqui primeiro vou colocar o valor de y previsto. Vou chamar de prédio, ou seja, a previsão de cada um dos meus valores. Então, como que eu faço essa previsão? Para determinar o valor de y previsto, basta fazer a multiplicação de x vezes b. Então, o b é o meu coeficiente, que eu acabei de determinar, e o x é a minha matriz de contraste. Então, quando eu faço a multiplicação de x vezes b, eu vou multiplicar uma matriz 7 linhas por 3 colunas por um vetor de 3 linhas e uma coluna. Então, o resultado será um vetor com 7 linhas e uma coluna. Então, seleciono toda a região. Deixa eu deixar isso aqui novamente, porque eu vou utilizá-lo. Então, seleciono a dimensão da resposta, F2 igual, e vou chamar multiplicação de matriz. Então, então vou multiplicar x. Então, o primeiro arranjo foi selecionado, ponto e vírgula, e agora o segundo arranjo, que são esses vetores. Ctrl, Shift, Enter. Então, aqui está os valores das estimativas. Então, no primeiro ponto experimental, 69, o valor estimado pelo modelo também 69. Depois 59, valor estimado 58,5. Nesse terceiro ensaio, 68, valor estimado 78, valor estimado 77,5. E depois o quarto, 67, estimado 67. E a estimativa do ponto central do modelo é a mesma, 68. Enquanto no experimental tivemos 68, 66 e 69. Isso gerou este valor de variância experimental. Então já posso deixar de lado isso daqui. Agora vamos continuar na nossa planilha. Vou determinar aqui também o valor médio. Vou colocar média. Isso é a média dos valores de y. Então, igual média. Vou selecionar a coluna de y. Então, já tenho o valor médio dos valores de y, que é 68. Esse valor médio eu vou utilizar para o cálculo da soma quadrática de regressão. Então, para fazer o ANOVA, vamos voltar na tabela. Então, vou ter que determinar a soma quadrática de regressão, soma quadrática dos resíduos, a soma quadrática da falta de ajuste e a soma quadrática de erro puro. Vou fazer todas essas determinações. O número de grau de liberdade nós já sabemos quais são, e depois a divisão da soma quadrática pelos graus de liberdade, nós temos os valores de média quadrática. Então vamos voltar à planilha. Então vou colocar aqui, para cada elemento, vou colocar soma reg, referente à soma para a regressão. Então, para a regressão, a determinação dos valores é o valor estimado menos a média experimental. Então, aqui eu vou fazer igual o valor estimado, que é previsto pelo modelo, menos o valor da média experimental. E aqui na média, a célula está posicionada em E12, eu vou colocar o cifrão. O cifrão serve para congelar essa célula. Então, quando eu faço isso, eu congelo a célula
referente à média. Então, eu tenho 69 menos 68 igual a 1. Aqui, 59 menos 68 menos 9,5. 78 menos 68 tem um valor de 9,5. E 67 menos 68 menos 1. E aqui, os valores referentes ao pontos centrais. No caso aqui é esta coluna, desculpe. 69 menos 68 e 1, 58,5 menos 68, menos 9,5, 77,5 menos 68 dá 9,5, 67 menos 68 menos 1 e assim por diante. Observe, quando eu dou dois cliques, mostra sempre essa célula aqui em vermelho que ela está congelada. Então aqui eu tenho os valores de regressão. Então vou colocar aqui soma quadrática de regressão para e o valor dessa soma quadrática de regressão, eu vou colocar agora, vamos colocar aqui no formato que está lá na própria tabela. Então, vou colocar aqui a fonte de variação, e aqui a primeira regressão. E aqui soma quadrática. Então, vou ter a soma quadrática, vou ter a regressão, vou ter a de resíduo, vou ter a de falta de ajuste, vou ter de erro puro e também o total. Então, estão aqui as fontes. Isso para ficar igual à tabela ANOVA. Então, o primeiro de regressão já tem aqui os valores de regressão para cada uma das amostras. Então, vou fazer agora a soma desses elementos ao quadrado. Então, vou colocar aqui soma quad. Observe que já tem aqui a soma de quadrados. Então, vou fazer a soma dos quadrados de todos esses elementos. Só seleciono e aperto Enter. Então, a soma quadrática deu o valor de 82,5. Agora, residual. Vamos colocar aqui S referente a residual. O residual é o valor real menos o valor estimado. Então, aqui o valor real menos o valor estimado. E agora eu pego isso, arrasto. Então, tenho para todos os meus elementos. Então, esse residual, vou somar agora esses valores ao quadrado. Então, utiliza soma quad, somo todos esses valores. Então, está pronto, 5,5. Agora, vamos fazer para a falta, né, S da falta de ajuste. Os valores para a falta de ajuste, vou pegar agora, para a falta de ajuste, vou pegar o valor de previsão menos a média, mas a média é para o nível. Então, para esse nível aqui, menos 1, eu só tenho um valor, então a média é esse próprio valor. Então, vou ser o valor menos o valor previsto aqui. Para esse segundo nível, o valor previsto foi esse, e a média só tem um valor. Somente aqui no ponto central é que eu tenho essa diferença, e o valor médio aqui é 68. Então, vou fazer a previsão menos o valor médio. Então, para os 4 primeiros pontos, eu vou fazer o valor previsto menos a média para aquele nível. Como só tem um valor, a média somente um valor. Okay? E para os 3 últimos, eu vou colocar a previsão menos a média do nível. Então agora eu vou ter que calcular a média do ponto central. Tenho que calcular então a nova média aqui. Essa nova média eu vou chamar de média PC, que é a média do ponto central. Que é a média do ponto central. Então essa média do ponto central vai ser igual a média, só que desses 3 pontos do ponto central, que é a média desse nível. Calculei a média desse nível. Então agora eu faço igual ao valor menos a média do ponto central. Só que a média do ponto central aqui eu vou congelar essa célula. Então tenho este valor. Agora eu vou fazer a soma desses elementos para a falta de ajuste. Então vou fazer a soma quadrática. Então soma quad, seleciono esses valores e temos o valor para a falta de ajuste no ponto central, 0,83.
E agora de erro puro. Para o erro puro vai ser o valor medido menos o valor da média naquele nível. Então, nesses pontos fatoriais, vai ser igual o valor menos ele mesmo, já que eu só tenho a média de um único valor. Já para os pontos axiais, tá, agora sim, eu vou ter o valor igual o valor medido menos o valor médio. Vou congelar. Vou congelar o valor médio. Então, eu tenho os valores 0,33, 1,67 e 1,33. E agora a mesma coisa, eu vou fazer a soma de quadrados desses valores. Faltou colocar o S de erro, né? Soma de erros. E agora a soma total. A soma total é o valor real, o valor medido, menos a média. Então agora eu vou fazer igual o valor medido menos a média, só que a média geral, não a média do ponto central, a média geral. E aqui eu vou congelar essa célula. E aqui eu tenho todos os valores, agora eu faço a soma quadrática. E seleciono esta região. Então está aqui 188. Vou deixar todos aqui com duas casas decimais. Então está aqui os nossos valores, o número de graus de liberdade. Temos já os valores de soma quadrática, agora os graus de liberdade. Os graus de liberdade de regressão é o número de parâmetros no modelo menos 1. Então nós temos número de coeficientes no modelo Scoop. Então nós temos 3 coeficientes no modelo determinado. Temos aqui o B, aqui podemos ver que são 3 coeficientes. 3 menos 1, então 2 graus de liberdade. Para o resíduo, é o número de pontos, nós temos 7 pontos, menos 3 coeficientes no nosso modelo, então 7 menos 3, 4. Para a falta de ajuste, é o número de pontos experimentais, então, regiões experimentais temos 5 pontos, já que esses dois são feitos em replicatas do ponto central, então eu vou ter 5 menos 3 parâmetros do modelo, 5 menos 3, 2 graus de liberdade. E para erro puro, o número de pontos menos, né, o número de ensaios feitos, menos o número de pontos, o número de níveis do meu modelo. Então eu vou ter 7 ensaios menos os 5 níveis. Então 7 menos 5, 2. E o total, 7 ensaios menos 1. Então 7 menos 1, 6. Então temos os valores de grau de liberdade do nosso ANOVA. Agora vamos calcular as média quadrática. Os valores de média quadrática, então basta fazer igual a divisão da soma quadrática pela o valor de grau de liberdade. E aqui temos os valores. Então aqui temos os valores. Essas divisões eu tenho os valores. Então a média quadrática de regressão 91,25, residual 1,38, falta de ajuste 0,42 e erro puro 2,33. Vamos colocar aqui também os valores de F calculado para compor a nossa tabela. Então, para a regressão, vai ser igual a média quadrática de regressão dividido pela média quadrática residual. E falta de ajuste vai ser a média quadrática de falta de ajuste dividido pela média quadrática de erro puro. Então, vamos só formatar essas células, deixar como número, duas casas decimais. Então, estão aqui os valores, 66,36 e 0,18. Agora, os valores tabelados. Então, vou ter que olhar na tabela de fichas na Decor e determinar esses valores tabelados. Aqui, o Excel tem esses valores, então eu posso colocar aqui F-tab. Então, F tabelado. Então, vou utilizar para isso a função, né, igual a invf, já tem aqui, ó, invf tem o investe várias funções, mas vou usar a função invf. Distribuição de probabilidade, vou colocar 5% de significância. Número de grau de liberdade 1 é o
número de grau de liberdade do numerador e o segundo grau de liberdade do denominador. E aqui eu tenho o valor de f tabelado para comparar com o valor de f calculado. Então, observe que o f calculado é muito maior que o f tabelado, né? 66,36 e aqui 6,94. Agora eu vou calcular o f tabelado para a falta de ajuste. Então, é igual inv f, vou utilizar 5%, distribuição de probabilidade, grau de liberdade do numerador 2 e o grau de liberdade do denominador 2 também. Então, aqui eu vou ter um valor de 19. Então, como 19 é muito superior a 0,18, então mostra que o modelo não possui falta de ajuste. Um processo que normalmente eu faço, para ficar calculando esses valores de f, eu coloco em uma planilha, em uma tabela, já deixo dessa forma. Então, aqui eu tenho o número de graus de liberdade do numerador, o número de grau de liberdade do denominador e o nível de significância que eu quero. E aqui já calculo, não vou alterando aqui, seja lá quantos graus de liberdade eu tenho, e isso aqui já deixa calculado. Então, já deixo pronto, preparado, caso necessite, eu venho cá e altero. Então, está aqui a tabela ANOVA. Está aqui a nossa tabela ANOVA com todos os testes. Agora vamos voltar para o nosso problema. Agora observe que a variância experimental estudada, o que antes a gente estava utilizando igual ao valor de residual, valor de resíduos, né, média quadrática residual, agora podemos ver que a variância ela é melhor estimada com o erro puro. Então, observe que nessa tabela nova, que a soma quadrática da falta de ajuste, mas a soma quadrática de erro puro deve ser igual à soma quadrática residual. Isso porque eu dividi a residual em duas partes. Uma parte é a falta de ajuste, outra parte é o erro puro. Então, essas somas aqui, esse valor, a soma desses dois valores, falta de ajuste mais erro puro, deve dar a soma quadrática residual. O mesmo equivale aos graus de liberdade. Então, peguei esses graus de liberdade, dividi em duas para falta de ajuste e duas para erro puro. Mas as médias quadráticas, não. Média quadrática, não. A média quadrática residual não é igual à soma das médias quadráticas, falta de ajuste e erro puro. Isso porque eu estou dividindo por valores diferentes, vou estar repartindo tanto os graus de liberdade quanto a soma quadrática em valores diferentes. Okay? Então, não é a mesma coisa. Então, observe que a média quadrática de falta de ajuste é 0,42, de erro puro 2,33, a soma deles, o erro puro já é superior ao residual. Mas essa soma aqui, a soma quadrática da falta de ajuste mais erro puro deve ser igual ao residual. E o mesmo equivale aos graus de liberdade. O semelhante, eu tenho residual, a soma quadrática residual com a de regressão deve ser igual ao total. Então, somar esse valor da soma quadrática residual mais a soma quadrática de regressão, isso deve ser igual à soma quadrática total. A porcentagem de variância explicada é dada pela equação 1 menos a soma quadrática residual sobre a soma quadrática total. Então, aqui já está em porcentagem. E a máxima explicada é 1 menos a soma quadrática de erro puro dividido pela soma quadrática total. Então, temos esse valor também já em porcentagem, que é o máximo que o modelo pode explicar. E o valor de erro experimental utilizado, agora, né, a variância experimental utilizada, agora ela é melhor estimada pelo o erro puro. Então, quando eu faço a nova com falta de ajuste, eu utilizo a média quadrática de erro puro como a estimativa da variância experimental, ok? Então, diferente se não tiver se não tiver cálculo da falta de ajuste. Quando eu não tenho essas duas linhas do cálculo para a falta de ajuste, eu utilizo somente a média quadrática de residual. Mas se eu tiver o cálculo da falta de ajuste, eu tenho uma melhor estimativa com a média quadrática de erro puro, ou seja, a melhor estimativa para a variância experimental. Agora vamos continuar no nosso problema.
Então, observe, podemos obter uma representação bidimensional da superfície modelada desenhando suas curvas de nível. Então, o que seriam essas curvas de nível? Eu, eu fixo o valor de y, então eu tenho o meu modelo y igual a 68 menos 5,25x1 mais 4,25x2. Aqui é 25x2. Então, fixo um valor constante de y e vejo quais são os pares x1 e x2 que me dá essa resposta para y. Então, quando eu faço isso, então, por exemplo, y igual a 70, então eu vou ter que x2 vai ser igual a 1,24x1 mais 0,47. Apenas equacionando isso, colocando aqui x1 e x2, então eu vou ter essas linhas, onde nessas linhas representam todos os pares x1 e x2 que me dão essa resposta. Então, com relação a 70, eu tenho esta linha aqui em específico. Então, essa linha me representa todos os pares de valores x1 e x2, cuja resposta y modelada é igual a 70. Então, por exemplo, se eu pegar esse valor aqui em específico, esse ponto aqui, ó, então eu tenho o x1 igual a menos 0,5, o x2 vai dar aqui em torno de menos 0,20, 0,1 aproximadamente. Então, quando eu jogo isso na equação, eu vou ter o y igual a 70. Ou seja, eu tenho as linhas, eu tenho os níveis, cujo valor de y me dá uma mesma resposta. E eu tenho as variações dos fatores x1 e x2 que me dão essa resposta em específico. Então, observando as curvas de níveis, dá para perceber que 60, 65, 70, 75, dá para perceber que o meu valor aumenta nesta direção. Então, eu parto do ponto central, isso foi o ponto até que eu calculei a variância experimental. Então, nessa direção, eu tenho um aumento. Mas quanto é esta direção? Então, se eu pegar aqui x2 e x1, eu vou ter que, no caso, esse valor aqui, né, equacionando, eu vou ter que esse valor eu calculei por menos o valor, né, menos o coeficiente B1 sobre o B2. Então, se eu deixar o B2 constante, o B2 devido a esse coeficiente, x2 constante, eu vou ter uma variação do inverso de 1,24, que vai ser um delta, ou seja, um gradiente onde eu vou estar olhando cada uma dessas variações. Ou seja, se eu dividir os dois aqui, né, eu só quero ver um incremento, dividir os dois por 1,24, ou seja, ah, esse, esse valor aqui, isso aqui se torna constante e eu vou ter somente o passo em x1. Aí eu teria quanto que está variando em x1 em função de x2. Então, quando eu faço o caminho de máxima inclinação, determinado algebricamente a partir dos coeficientes do modelo, então faço isso deslocando os valores nos eixos x1 e x2, na proporção B2, B1 do modelo. Então, esse valor B2, B1 vai ser igual a 4,25 dividido por menos 5,25 é igual a 0,81. Menos, né, 0,81. Se eu olhar aqui, vai ser o inverso desse valor. Então, o negativo do inverso desse valor aqui. Isso adotando, já que eu estou vendo B2 sobre B1, eu estou colocando praticamente em unidades de x1. Ou seja, eu vou estar vendo em unidades de x1 quanto que está variando. Em cada unidade x1, quanto que está variando a minha inclinação. Então, quando eu pego o centro, então eu vou ter o valor 0, e codificado 0 e 0 para x2, a concentração e a velocidade, 50. E os valores de y aqui já estão determinados. Então, quando eu pego esse delta, que é menos 0,81, então quando eu vou para x1 menos 1, né, lembrando que eu vou estar nessa direção oposta a x1, isso o x1 podemos ver que o coeficiente dele é negativo, então o rendimento aumenta na medida em que eu reduzo o valor de x1 e o rendimento aumenta à medida que eu aumento o valor de x2. Então eu vou para menos 1, x1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e um incremento em x2 que é de 0,81. Então eu vou ter menos
1 e o valor de 0,81. Então, codificando isso, menos 1 para x é 40, para concentração é 45, e para a velocidade, já que eu tenho aqui 0,81, então, voltando essa codificação, eu vou ter o valor de velocidade de 100,81. Então, isso medido me dá um valor de 77. Esses valores da codificação já estão aqui. Então, quando eu coloco aqui 0,81 em x2, então eu multiplico 10 vezes esse valor de 0,81, vai dar 8,1. Depois eu somo com 100, que vai dar o valor de 108,1. Esse vai ser o valor da velocidade. Então, quando eu faço 2 delta, 3 delta, 4 delta e 5 delta, então aqui eu vou ter os valores de x1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e até menos 5. Então, mantive o x1, eu faço dessa forma, até mesmo para preservar o planejamento inicial, e a segunda, né, essa outra variável, ela vai alterando, e se eu observar também a velocidade de rotação, às vezes é até mais fácil de alterar na minha reação. Então, eu vou ter esse valor 2 vezes delta, 2 vezes 0,81, vou ter 1,62. 3 delta, vou ter 3 vezes 0,81, 2,43. 4 vezes 0,81, 3,24 e assim por diante. Tenho esses valores, então, após a decodificação. E os valores experimentais medidos, aqui eu tenho 77, 86, 88, 80 e 70. Então, observe que daqui do ponto central está aumentando, aumentou de novo, aumentou, depois reduziu. Então até 3 delta houve um aumento, depois caiu. De 3 para 4 delta o rendimento caiu, de 88 foi para 80, depois caiu de novo, 70. Então observe, aumentou até aqui, houve um aumento, e depois houve uma redução, ou seja, de baixo para cima está aumentando. Então, eu tenho um ponto de ótimo mais ou menos por aqui. Em torno desse cara aqui eu vou ter algum ponto de ótimo. Então aqui nesta região, uma vez que eu já determinei essa inclinação, então eu fiz um deslocamento, eu desloquei do meu planejamento inicial em direção à região de máximo rendimento. Agora nessa região aqui, por aqui deve ter o máximo deve estar por aqui. Então aqui eu faço um novo planejamento experimental. Bem, como aqui parece ter curvatura, né, eu tenho aumenta e depois reduz, parece ter curvatura, é interessante eu fazer um planejamento onde eu posso estimar esta curvatura. No caso geral, em que temos uma superfície de resposta determinada por P fatores, o caminho de máxima inclinação é proporcional aos módulos, ok? Aos módulos e aos sinais dos coeficientes do modelo. Assim, podemos traçar facilmente utilizando esse procedimento aqui. Então, escolhemos um dos fatores, né, um qualquer, para servir de base. E mudamos o seu nível numa certa extensão, para mais ou para menos, né, a depender do sinal do coeficiente, com o objetivo, se for maximizar ou minimizar. Então, a depender, se o coeficiente é negativo e eu quero minimizar, então eu vou aumentar esse valor. Se for o oposto, se o coeficiente é negativo e eu quero maximizar, eu reduzo esse valor. Alguns autores recomendam escolher o fator de maior coeficiente. Então, isso aqui também é algo que eu posso fazer. Pego o fator de maior coeficiente e utilizo ele como padrão. Vou utilizar ele em módulo como o modelo ajustado. Então, tipicamente, o seu deslocamento inicial é uma unidade codificada. Então, aquele é uma unidade codificada e os outros eu vou alterando. Se eu observar aqui, o valor de x1, eu alterei em cada uma unidade codificada. No caso aqui, eu fui reduzindo ele, valor negativo, porque o coeficiente dele é negativo e eu quero maximizar. Então, eu reduzo esse valor, onde assim eu vou ter a maximização dos do rendimento da minha reação. Depois, determinando o deslocamento dos outros fatores, né? Então eu faço delta xj vai ser igual ao bj sobre o bi, vezes o valor de xi. Isso aqui já em unidades codificadas. Depois, convertemos o deslocamento de volta às unidades originais e determinamos todos os outros fatores. Então, quando eu volto aqui, então, no estudo para avaliar a influência de alguns nutrientes na produção de quitina pelo fungo, por esse fungo aqui, né? Então esse trabalho foi publicado por Andrade em 2000.
Então, utilizamos um planejamento fatorial 2 ao cubo, cujos resultados se ajustam ao modelo. Então, esse modelo aqui foi um modelo ajustado. Nesse modelo, todos os coeficientes x1, x2, x3 são positivos. Então, positivo, positivo, positivo. Okay? Então, os fatores g, a e t. Então, o 0, o menos 1 e o mais 1. Então, aqui o 0, a amplitude aqui, 60 menos 20 dá 40. Por 2, então 20. Então, tenho 20 unidades. Aqui, 3 menos 1, 2 dividido por 2. Então, aqui eu tenho 1 unidade. E aqui, 0,2 e 0,8. Então, 0,8 menos 0,2 vai ter 0,06. Desculpa, é 0,08 menos 0,02. Vai ter 0,06. Então, cada unidade aqui é 0,03. Então, se eu pegar aqui o maior coeficiente é o x2. Então, para fazer o delta x1, vou ter igual ao coeficiente de B1 sobre B2, então, vezes o valor de mais 1, que é esse o coeficiente para B2 igual a mais 1. Então, vai me dar um valor de 0,4. B2 sobre B2 vai dar 1 unidade. E B3 sobre B2 vai dar um valor de 0,5. A cada um desses valores estão nas unidades verdadeiras, onde o ponto central é dado por GAT 42005, esse aqui é o ponto central. Isso corresponde às seguintes condições experimentais. Então, veja só. Então, eu vou ter 40 mais o valor codificado vezes o incremento, vezes cada unidade do meu planejamento. Então, 40 menos 20, eu vou ter 20. Isso. Ou eu posso fazer 60, que é a metade da amplitude. 60 menos 20 vai dar 40. Dividido por 2, 20. Que é o mesmo que essa distância aqui. Já que esse cara aqui está no ponto central entre esses dois, o valor mínimo e o valor máximo. Então, vou ter 48, o mesmo aqui para a concentração de asparigina, vou ter 3 miligramas por litro, e de tiamina eu vou ter o valor de 0,065. Então, voltando ao nosso problema, então, com os valores experimentais, então, fazendo aqui um gráfico x1 e x2, né? x2 em função de x1. Então, temos aqui esses pares. Então, aqui eu tenho uma grade e aqui esses pontos aqui são aqueles valores experimentais. 77, 86, 88, 80 e 70. Então, aumentou e depois reduziu. Esses valores que estão aqui não são os correspondentes à resposta em x2 a partir de x1. Não. É a partir desse par experimental x1, x2, ou seja, concentração e velocidade de reação, eu tenho como resposta o rendimento este valor. Então, observe que nós caminhamos na direção de máximo deslocamento. Agora é interessante fazer um planejamento nesta região aqui, para saber qual é o verdadeiro ponto máximo do meu experimento. Então, após identificar a região de máximo deslocamento, precisamos avaliar a região que apresentou melhores rendimentos. Então, para isso, fazemos um novo planejamento, idêntico ao primeiro, porém centrado em torno do melhor ensaio. Agora, no melhor ensaio, que é o terceiro, que no caso tem 35%, né, e cerca de 125 RPM. Então, pegou aqui esse ponto, em torno desse ponto, né, que é 35% e 125, que é este carinha aqui, que está em triplicata. E a partir disso, criou um novo planejamento, agora centrado em 35 e também com range igual a 5. E a velocidade agora sentada em 125 com o mesmo range, igual a 10. Então, agora temos um novo planejamento. Então, aqui está o novo planejamento e aqui as respostas desse novo planejamento. Então, o primeiro ensaio, resposta 86, o segundo 85, 78, 84, 90, 88 e o último 89. Também triplicata aqui no ponto central. Então temos todos estes valores, esse novo planejamento. Então aqui está o novo modelo e aqui uma nova desse novo modelo feito. E agora vamos fazer novamente, determinar esta equação, mas agora utilizando a planilha do Google. Então, utilizando a planilha do Google, então temos os coeficientes para B0, para B1 e para B2. Então, esses aqui são
os valores para x, então vou deixar aqui a matriz x e aqui vou colocar o valor de y. Então os valores de y obtidos foram 86, 85, 78, 84, 90, 88 e 89. Vou deixar eles aqui em negrito. Vou fazer esse destaque aqui nesse formato para poder diferenciar as duas. O processo aqui será o mesmo. Vamos calcular o modelo e depois os valores de erro padrão. Então vamos lá, eu tenho x, né, a matriz x, vou fazer primeiro a determinação de x transposta. Então, vou colocar nesse campo aqui a x transposta, vamos colocar um pouquinho para cá até. Então, nesse x transposto, se eu tenho 7 por 3, então vai ser uma matriz 3 por 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 3. O processo é o mesmo. Vou, aqui no Google, vou apertar F2 igual e chamar a função, que agora é transpor. A mesma função, transpor, e aqui seleciono a minha região e no Google apenas aperto Enter. No Google não precisa apertar o Ctrl Shift, então fica um pouquinho mais simples até fazer no Google. Então só peguei os dados, F2 igual, e depois apenas apertei Enter. Então está aqui a minha matriz transposta. Então, vou deixar destacada aqui a matriz transposta de x. Agora eu vou fazer aquelas multiplicações, né? X transposto x, esse produto, x transposto x. Então, vou ter uma matriz, então eu tenho x transposto 3 por 7, aqui 7 por 3, o produto vai dar uma matriz 3 por 3. Seleciono a região 3 por 3, F2 igual, matriz.mult, chama a função. Opa, selecionei errado. X transposto e x, fecho e Enter. Então, está aqui o produto x transposto x. Agora eu vou calcular a inversa dessa matriz. Então, vou colocar aqui a inversa de x transposto x. A inversa, então eu seleciono a região, F2 igual, então eu tenho matriz ponto inverso e seleciono a minha matriz. Fecho, Enter. Então está aqui a matriz inversa de x. Agora vamos calcular o x transposto y. X transposto y. Então, o produto x transposto, então eu tenho 3 por 7 e o y 7 por 1, então a resposta aqui vai dar um vetor 3 por 1. Então, seleciono os 3, F2 igual, e chamo matriz.mult. Opa, já vou selecionar aqui a primeira, o x transposto, ponto e vírgula, y. Fecho e Enter. Então já tem aqui o produto x transposto y. E agora os valores dos coeficientes b. Então o b vai ser quando eu multiplico x transposto, o inverso x transposto x vezes o x transposto y, então eu tenho 3 por 3, 3 por 1, a resposta então vai dar um vetor 3 por 1. Então seleciono os 3, F2 igual, matriz, opa, faltou aqui, matriz.mult. Então seleciono primeiro, ponto e vírgula,
seleciono o vetor, fecho e Enter. Então tem aqui os valores dos três coeficientes. Agora na hora de estimar, vamos estimar aqui a variância. Aqui igual var, aqui ele já tem bem semelhante ao anterior, então vou calcular a variância com base numa amostra, excluindo os valores lógicos. Então tenho aqui, aumentar o número de casas decimais, variância igual a 1. Mas no outro exemplo anterior, nós já tínhamos calculado uma variância de 2,33. Então, vou colocar aqui a outra variância, a variância do outro problema, que tinha sido 2,33. Então, tenho duas variâncias. Agora, se eu considerar, estou considerando que o meu modelo, né, ele é todo homogêneo, ou seja, a variância nessa região homogênea, eu posso juntar essas duas variâncias. Essa variância calculada tem 2 graus de liberdade, essa aqui também tem 2, e aqui calcular uma variância ponderada, né, uma variância ponderada dos dois. Então, nessa variância ponderada, eu vou ponderar cada um dessas minhas variâncias pelo número de graus de liberdade dela. Então, vou fazer o cálculo normal, que seria a primeira variância, ela tem 2 graus de liberdade, então seria 2 vezes esse valor de variância, mais 2 graus de liberdade para a segunda, mais 2 graus de liberdade vezes essa primeira variância calculada no exemplo anterior, dividido pela soma dos dois números de grau de liberdade, que é 2 mais 2. Então, ou seja, dividido por 4. Então, essa variância ponderada agora é de 1,655. Então, quando eu for calcular aqui o erro padrão, né, o erro de B, eu vou calcular o erro de B agora, eu vou fazer igual a raiz, vou determinar a raiz, vou multiplicar o valor aqui pela essa variância, já que eu vou ter agora nessa variância 4 graus de liberdade. Essa aqui tem 2 graus de liberdade, 2 graus de liberdade, essa aqui teremos 4 graus de liberdade. Continuando aqui, o segundo igual a raiz, vou ter agora esse valor multiplicado pela essa variância, com 4 graus de liberdade. E o último aqui, igual a raiz, vou ter este valor vezes esse valor de variância com mais graus de liberdade. Vou colocar todos eles aqui com apenas dois valores, então eu tenho as minhas estimativas. Então, 8,71 com erro padrão de 0,49, 1,25 com erro padrão de 0,65 e menos 2,25 com erro padrão de 0,65. Então, observe. O interessante é utilizar a planilha Google, que todos têm acesso, e aqui depois fazer o cálculo do y previsto, segue o mesmo procedimento. Ypred segue o mesmo procedimento, já que eu vou multiplicar x transposto y, então eu vou ter 7 elementos, então F2 igual, e aqui eu entro, matriz, já tem aqui, ó, matriz multi, então vou multiplicar o x vezes os valores dos coeficientes b. Só fecho parênteses e aperto Enter. E aqui eu tenho as estimativas. Vamos reduzir aqui o número. Vamos deixar só mais uma. Então aqui eu tenho os valores estimados para cada um desses pontos. Então, retornando aqui à apresentação, então quando eu faço o cálculo do média quadrada sobre de regressão sobre a média quadrada residual, tem o valor f calculado 0,75. E o valor de f tabelado, com 2 e 4 graus de liberdade, é de 6,94. Então agora o meu modelo ele não é significativo, ou seja, nessa região o modelo linear não é significativo. E quando eu faço a falta de ajuste, 34,4 sobre 1, dividido por 1, que é a média quadrática de erro puro,
eu obtenho 34,46 e o F tabelado 19. Então, a falta de ajuste também é significativa. Então, nesse caso, eu preciso de um modelo mais adequado. Então, o modelo que eu fiz não se ajusta bem a esses dados. Eu tenho 3 coeficientes e eu tenho 5 pontos experimentais, que eu tenho os 4 pontos fatoriais mais o ponto central. Então, eu tenho todos esses níveis. O que eu posso fazer é utilizar um modelo com mais pontos, né, com mais coeficientes, ou também mudar o modelo, adicionar mais pontos experimentais e alterar aqui para um modelo quadrático. Então, uma forma de fazer isso é utilizar o que nós chamamos de planejamento estrela, ou vamos ver depois, planejamento composto central. Então, nele agora, além dos coeficientes que nós temos, né, que seria esse modelo aqui, vou adicionar o modelo quadrático para B1, quadrático para B2 e a interação de primeira ordem. Somente essa interação entre dois fatores. Esse planejamento é chamado de planejamento estrela. Então, eu tenho os 4 pontos fatoriais, o ponto central, e agora eu adiciono 4 pontos chamados de pontos axiais. Nesses pontos axiais, eles são determinados, né, eles vão estar aqui na direção dos valores centrais, só que quando eu observo para, por exemplo, x2, vamos pegar aqui na direção de x2, o x2 igual a zero, eu vou variar o x1 em um certo valor alfa negativo e esse valor alfa positivo. Depois eu mantenho o x1 igual a zero e vou variar o x2 em um valor alfa negativo e positivo. Ou seja, eu vou estar girando, rotacionando esse meu modelo esse meu quadrado aqui em 45 graus. Então, se eu girar em 45 graus, por álgebra eu consigo determinar, né, por geometria aqui, que esse ponto aqui tem um valor de menos a raiz de 2 nessa minha projeção. Então agora eu vou ter mais 4 pontos no meu planejamento, são esses pontos aqui, ó. Adicionei mais 4 pontos codificados. Então, menos raiz de 2 e 0, seria esse primeiro ponto aqui, ó, menos raiz de 2, 0. Depois, 0 e mais raiz de 2, 0 e mais raiz de 2, esse segundo ponto. Depois, raiz de 2 e 0, então, raiz de 2, 0, esse terceiro ponto. E, por último, esse quarto ponto aqui, 0 e menos raiz de 2. Então, adiciono mais 4 pontos experimentais, aqui os valores codificados, e aqui as respostas para esses pontos experimentais. Então, agora, o meu modelo, se nós voltarmos aqui, eu temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. Esse modelo com 6 coeficientes, eu não consigo estimar ele com aqueles 5 níveis do planejamento inicial. Então, agora, como eu aumentei, para o F1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 níveis para F1, para X1, e também 1, 2, 3, 4, 5 níveis para X2, e um total de 9 níveis aqui no meu planejamento, ou seja, 9 diferentes combinações entre eles, entre os valores de X1 e X2. E aqui mantém essa variância no ponto central, onde no ponto central é feito em triplicata. Então agora, nesse planejamento estrela, nós temos 11 ensaios, sendo 3 no ponto central, 4 ensaios fatoriais e 4 axiais. Ajustando o modelo, eu vou ter este modelo. Aqui a minha matriz X, então x1, B0, B1, B2. Aqui, para mim estimar o x1 ao quadrado, então pego essa coluna aqui, faço ela ao quadrado. Depois, a coluna de x2 ao quadrado. E por último aqui, o produto x1 vezes x2. Vou ter essa terceira, onde eu vou determinar esse coeficiente. Então, aqui eu tenho a matriz 11, já que eu tenho 11 ensaios, por 6. 6 colunas, 6 coeficientes. E aqui o vetor y. A álgebra para fazer isso é a mesma. Nós já vimos como podemos fazer tanto na planilha do Google Sheet quanto no Excel. E aqui estão os resultados. Aqui o resultado do ANOVA para esse novo modelo. Então, agora temos 11 pontos experimentais. O modelo tem 6 coeficientes, então o número de grau de liberdade, 6 menos 1, tenho 5.
5 graus de liberdade. O resíduo são 11 pontos, né? 11 ensaios, menos 6, 6 coeficientes no modelo. Então, 11 menos 6, 5 graus de liberdade. Agora, para a falta de ajuste, nós temos um total de 9 níveis diferentes. Nós voltarmos aqui no modelo, nós temos 9 níveis, 4 fatoriais, 4 axiais e o ponto central. Então, temos 9 diferentes níveis, menos 6 parâmetros do modelo, então 9 menos 6, 3 graus de liberdade para falta de ajuste. E para erro puro, 9, nós temos 11 pontos experimentais, menos os 9 níveis diferentes que nós temos. Então, temos 2 graus de liberdade para o erro puro. E o total, 11 ensaios menos 1, 10 graus de liberdade. Então, agora, quando eu faço o F calculado, eu tenho 52,42, enquanto o valor tabelado, 4,39. Então, agora é significativo. E quando eu faço o F, o cálculo para falta de ajuste, eu tenho 0,25, enquanto tabelado 19. Então, agora não tem falta de ajuste. Agora, eu construí um modelo, esse modelo agora se ajustou melhor aos dados obtidos, né, os dados experimentais, porque o meu modelo, a minha regressão é significativa e a falta de ajuste não é significativa. Então agora eu tenho um novo modelo, né, para o meu sistema, minha região experimental. Então, nesse novo sistema, então tem um x1, x2 e é o meu rendimento, né, minha resposta. E aqui esses pontos. Então, eu tenho aqui o exemplo do planejamento estrela e aqui as curvas de níveis. As curvas de níveis em x1 e x2, onde me dão os valores de resposta. Então, aqui eu tenho mais próximos aqui, mais embaixo, mais fora dessa curvatura, eu tenho os valores cujo o rendimento é 65, vai aumentando para 75, aumentando para 80, 85, e ela vai aumentando numa direção mais ou menos por aqui, ou seja, eu vou ter uma região mais ou menos por aqui, onde eu tenho o valor máximo